Quando lemos sobre os costumes e tradições mais estranhos do mundo, podemos imaginar que são apenas rituais antigos, esquecidos pelo tempo ou lendas transmitidas de geração em geração. Mas a verdade é que existem comunidades inteiras que ainda vivem hoje, em mundos que parecem ter saído das páginas de livros antigos. Tribos intocadas pela globalização e inabaláveis pela modernidade, mantendo-se firmes em tradições que podem parecer chocantes ou até aterrorizantes para alguns, mas que para eles são a essência da vida e o espírito da tribo. Dos rituais de corte de dedos das tribos Dani, ao consumo dos mortos na Papua Nova, Guiné do consumo de sangue de vaca, entre os Maasai, as danças de cura dos bosquímanos. Esses costumes revelam para nós diferentes rostos da humanidade, rostos onde crenças e superstições se misturam, símbolos e medos se fundem, e até a própria morte é celebrada. Neste vídeo, não nos contentaremos com uma viagem superficial, mas mergulharemos profundamente nesses costumes para compreender seus significados, sua história e o que representam para seus povos. Portanto, fique conosco até o fim e não se esqueça de apoiar o canal, deixando o seu like e se inscrevendo para receber todas as novidades. No coração das montanhas acidentadas da Nova Guiné, especificamente no vale de Baliem, em Papua, Indonésia, encontra-se a tribo Dani, que ainda se apega aos seus rituais primitivos, apesar de viver próxima de um mundo em ritmo acelerado rumo à modernidade. Essa tribo, escondida entre montanhas e florestas densas, é conhecida por seu profundo patrimônio cultural, construído sobre o simbolismo e a fusão espiritual com a natureza e tradições que materializam a dor em forma física além da imaginação. Uma das práticas mais chocantes da tribo Dani é sua forma única de expressar luto e perda. As mulheres não apenas choram ou lamentam como é comum, mas escolhem demonstrar sua tristeza por meio de um ritual doloroso e simbólico, cortando parte de seus dedos. Quando um parente próximo morre, a mulher corta uma junta de seu dedo usando ferramentas primitivas, muitas vezes lâminas de pedra ou pedaços de madeira afiados. Esse ato é realizado em rituais coletivos, onde mulheres se reúnem para testemunhar o processo em uma mistura de dor, paciência e submissão à herança tribal. Embora esse ritual possa parecer brutal aos olhos modernos, carrega um significado profundo para a tribo, pois é uma forma tangível de materializar o luto, um sacrifício espiritual e prova de profundo amor e ligação com o falecido. Não é feito aleatoriamente, mas segue regras rigorosas que determinam quem tem o direito de realizá-lo, dependendo da relação com o falecido. Os homens da tribo Dani não são menos comprometidos com os rituais fúnebres, mas expressam o luto de forma diferente. Eles cobrem seus corpos com lama cinza espessa, simbolizando a transformação da vida para o luto, como se estivessem se remodelando da própria terra de onde vieram. Também colocam crânios de porcos selvagens em suas cabeças em uma cena visual impressionante, acreditando que isso afasta espíritos malignos e protege os vivos da dor esmagadora. Na cultura Dani, o porco não é apenas alimento, mas uma criatura de simbolismo religioso e social, usada em grandes rituais, como casamentos e funerais. Portanto, usar crânios de porcos durante o luto é considerado uma grande forma de respeito ao falecido e uma tentativa de buscar proteção divina no além. Nas profundezas das terras altas do sudeste da Papua Nova Guiné, onde a natureza permanece selvagem e a história se desenrola longe da civilização moderna, vive o povo, Fore, uma tribo relativamente pequena, mas cujas práticas os colocaram no centro de estudos antropológicos e médicos. Eles acreditavam firmemente que a morte não era o fim da vida, mas uma transferência de energia e espírito para os vivos.
Por essa razão, adotaram um ritual estranho conhecido como canibalismo ritual. Não era motivado pela fome ou violência, mas por crenças espirituais profundas. Eles acreditavam que comer a carne e os órgãos dos mortos, especialmente o cérebro, permitia absorver sabedoria, força e espírito, mantendo o falecido para sempre presente entre eles. A prática não era aleatória, mas altamente organizada. Geralmente mulheres e crianças comiam as partes internas, pois acreditava-se que precisavam mais da proteção espiritual, enquanto os homens observavam ou comiam porções simbólicas. No entanto, essa prática sagrada escondia por trás de si um desastre médico. Na década de 1950, os pesquisadores notaram a disseminação de uma doença estranha entre os Fore, especialmente entre as mulheres. Os sintomas começavam com tremores, depois perda de controle muscular, seguidos de paralisia e morte em pouco tempo. Os locais chamavam a doença de Kuru, que significa tremor. A medicina moderna a classificou como uma rara doença priônica infecciosa, semelhante à doença da vaca louca, causada pelo consumo de tecido cerebral contendo proteínas mal dobradas chamadas prions. Essas proteínas mortais resistem a antibióticos ou tratamentos e destroem silenciosamente o sistema nervoso. Uma vez descoberta a ligação entre o canibalismo e o Kuru, as autoridades locais e missões médicas trabalharam juntas para conscientizar a tribo. Gradualmente a prática desapareceu e os casos diminuíram, até quase desaparecerem no final do século XX. Através das vastas planícies do Quênia e da Tanzânia, onde a natureza selvagem se encontra com o orgulho humano, vivem as tribos Maasai, entre as comunidades africanas mais famosas e fascinantes. Eles não são apenas visualmente icônicos, com suas vestes vermelhas e lanças decoradas, mas também carregam tradições profundamente enraizadas em uma conexão entre o ser humano e a terra, entre corpo e espírito. Um de seus rituais mais marcantes é o consumo de sangue fresco de vaca, não de forma aleatória, mas como parte central de rituais de vida, como casamentos ou iniciações da infância para a idade adulta. A veia é aberta cuidadosamente, sem matar o animal. O sangue é coletado em um recipiente tradicional e depois misturado com leite, sendo bebido como uma dose natural de força e um elo sagrado entre a pessoa, a comunidade, e seu gado, que simboliza status e riqueza. A infância entre os Maasai não é medida apenas pela idade, mas por transições rituais. Quando um menino atinge a idade adulta, ele passa pela famosa dança Adumu. Os jovens ficam em linha reta e saltam alto sem mover os pés do chão. O salto não é apenas uma demonstração de habilidade, mas um teste de força, flexibilidade e resistência. Quanto mais alto o jovem pula, maior seu status entre os colegas e maiores suas chances de atrair atenção e talvez uma futura esposa. A dança é realizada diante de meninas e anciãos, acompanhada por cânticos coletivos entoados em vozes profundas e sincronizadas. Nas profundezas das florestas tropicais que se estendem entre a Venezuela e o Brasil, vivem as tribos Yanomami, uma das comunidades humanas mais isoladas do mundo moderno. Essas tribos ainda preservam seus costumes espirituais e rituais que remontam a séculos. Apesar das tentativas de contato e abertura para o mundo exterior, eles mantiveram um estilo de vida primitivo, baseado na caça, na agricultura básica e na vida comunitária em aldeias circulares conhecidas como Chabono. O que realmente chama a atenção em sua cultura é um ritual funerário único, diferente de qualquer outro no mundo: o consumo das cinzas dos mortos. Quando um membro da tribo morre, o corpo não é enterrado nem deixado à decomposição natural. Em vez disso, ele passa por um processo ritual complexo. O cadáver é queimado até virar cinzas, que depois são misturadas com o pó dos ossos restantes e combinadas em uma sopa vegetal, consumida pelos familiares mais próximos do falecido
em um ritual comunitário cheio de reverência e pesar. Essa prática não é apenas um costume estranho, mas carrega um profundo significado espiritual para os Yanomami. Eles acreditam que a alma não encontra descanso no além, se não for fisicamente integrada ao corpo dos entes queridos. Para eles, os restos mortais devem retornar à comunidade à qual o falecido pertencia, permitindo que sua alma continue viva através daqueles que permanecem. Também é visto como uma forma de proteger as almas contra forças malignas ou errantes, já que acreditam que uma alma negligenciada pode se transformar em energia vingativa que prejudica os vivos. Assim, o consumo das cinzas se torna um dever social e religioso, realizado com reverência e santidade, não apenas um ritual, mas um ato final de amor e lealdade. O mais notável é que crianças e mulheres participam igualmente, refletindo a integração dos rituais funerários na estrutura social de todos os membros da tribo. O ritual é precedido por um período de luto coletivo que dura semanas, durante o qual gritos e risadas são proibidos. Histórias sobre o falecido são contadas em voz baixa, enquanto os corpos são cobertos de cinza preta como símbolo de dor compartilhada. No extremo sul do Oceano Pacífico, onde a natureza deslumbrante se mistura às raízes profundas da história, vive o povo Maori, os indígenas da Nova Zelândia, que ao longo dos séculos formaram uma cultura única, cheia de vitalidade e mistério. Eles são conhecidos por sua forte ligação com os rituais e o patrimônio cultural, cujo maior símbolo é a famosa haka. A haka não é apenas uma dança, mas uma declaração de existência. Um grito coletivo pulsante de poder e pertencimento, executado por homens e mulheres com movimentos vigorosos, batidas rítmicas nas coxas e no peito, olhos bem abertos e língua esticada de forma deliberada para intimidar quem assiste. Originalmente, era um ritual de guerra realizado antes das batalhas para assustar os inimigos e demonstrar desafio. Hoje, tornou-se um símbolo nacional, apresentado em cerimônias oficiais, recepções grandiosas e até antes das partidas de rugby, como forma de expressar orgulho e identidade. Outro traço marcante dos Maori é a tradição da tatuagem chamada tamoko. Mais do que decoração, trata-se de um registro visual da identidade da pessoa, geralmente gravado no rosto e, às vezes, no corpo. Cada marca, espiral e forma tem um significado específico, indicando ancestralidade, status social, conquistas e até a tribo de origem do indivíduo. Como o rosto é considerado a parte mais sagrada do corpo, a tatuagem facial é vista como uma grande honra, realizada segundo rituais precisos, acompanhados de recitações espirituais e preces aos ancestrais. Nas profundezas do deserto do Kalahari, que se estende entre a África do Sul, o Botsuana e a Namíbia, vivem as tribos bosquímanas, ou como são conhecidas, os San, um dos grupos humanos mais antigos, que ainda preserva um modo de vida muito próximo ao das primeiras eras da humanidade. Eles não vivem apenas à margem da modernidade, mas escolheram estar fora do tempo, em um mundo de caça, deslocamento e plena harmonia com a natureza. O que distingue os bosquímanos não é apenas o seu estilo de vida simples, mas também a sua língua, considerada uma das mais surpreendentes do mundo. Ela baseia-se nos cliques sonoros, produzidos com o palato e a língua de uma forma sem igual em qualquer outro idioma. Esses cliques não são meros enfeites sonoros, mas letras completas que exprimem significados precisos, exigindo grande habilidade tanto para serem pronunciados quanto compreendidos. Isso faz com que a sua língua seja uma das mais difíceis de traduzir e estudar, sendo, ao mesmo tempo, um reflexo da sua singularidade cultural e espiritual. Entre as suas tradições, a mais notável é o ritual conhecido como as danças de cura, quando um membro da comunidade adoece ou se suspeita da presença de uma energia negativa.
Iniciam-se cerimônias noturnas intensas. Homens e mulheres reúnem-se em torno de uma fogueira e começam a dançar e cantar, com movimentos crescentes e repetitivos, acompanhados de respiração acelerada e balanços vigorosos do corpo. Os dançarinos só param quando entram em um estado semelhante ao transe, visto como uma ligação espiritual com o além, momento em que se libertam as forças de cura, que passam do dançarino para o doente. Os bosquímanos acreditam que essas forças não se adquirem pelo aprendizado, mas são transmitidas através da herança espiritual de geração em geração, e só se ativam quando o dançarino atinge o auge do seu estado psicológico, frequentemente acompanhado de tremores, crises de choro ou gritos inconscientes. Esses instantes não são apenas expressões de fé, mas a materialização de uma crença profunda de que a cura não se alcança por meio de remédios, mas através da restauração do equilíbrio entre corpo, espírito e natureza. Esses rituais de cura só ocorrem nas noites em que os membros da tribo sentem que a energia foi perturbada. Então, a areia torna-se palco, o fogo testemunha e o corpo instrumento de elevação interior. Nas profundezas da Nova Guiné, onde as selvas se misturam a pântanos enevoados, vivem as tribos papuas, quase totalmente isoladas do mundo moderno. Sua vida parece primitiva, como se estivesse fora do tempo. Dependem da natureza para tudo. Confeccionam roupas de folhas de árvores e penas coloridas de pássaros, usadas não apenas para cobrir o corpo, mas como símbolos culturais com significados rituais e sociais. Os ossos são ferramentas multifuncionais, servem como armas para caça e defesa, ou como enfeites pendurados no pescoço e no cabelo, representando coragem e pertencimento. Mas o que mais distingue os papuas é sua profunda crença em forças espirituais que controlam tudo ao redor: a chuva, a doença, a morte e o destino. Essas crenças se manifestam nos festivais espirituais, quando homens e mulheres pintam símbolos misteriosos nos rostos e membros com misturas de argila, carvão e sangue, buscando comunicação com mundos invisíveis. Nesses festivais, inicia-se uma dança coletiva ao som de tambores primitivos, que se prolonga até o amanhecer. É considerada um ritual sagrado para aplacar espíritos irritados e restaurar o equilíbrio entre os humanos e a natureza. Alguns participantes entram em transe profundo, acreditando permitir que os espíritos habitem seus corpos. Experiência espiritual vista como uma forma de elevação, não como loucura ou afastamento da realidade. No fim, esses costumes podem parecer estranhos, até mesmo controversos, mas são parte essencial da identidade dos povos. A estranheza aqui não é loucura, mas sim uma expressão de diferentes visões sobre a vida, a morte e a própria existência. Mesmo as crenças mais polêmicas podem carregar um simbolismo profundo aos olhos de quem as pratica. Em todos os lugares, o ser humano continua sendo alguém que domina a arte de se expressar, seja no coração da cidade ou nas profundezas da selva. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber tudo que é novo.